Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e boas-vindas ao GamaCast de Halloween. Já que hoje é 12 de outubro, ou seja, o Dia das Crianças, eu queria trazer um episódio focado nisso, mas que ao mesmo tempo não se desprendesse demais da temática do mês. Então eu decidi contar um pouquinho da minha infância, algumas curiosidades bobinhas, né, algumas coisas, alguns medos da minha infância. Eu acho que eu não era uma criança bizarra, né, tipo as que a gente vê nos filmes de terror, sabe? Porque apesar de eu ver espíritos, sentir as coisas, a energia e tal, eu acho que fora isso, eu era absolutamente normal. Até porque eu não contava pra ninguém sobre esse meu lado, né, de sentir as coisas, de ver coisas e tal. Eu acho que na minha cabeça, eu lembro que durante um tempo, eu achava... Não é que eu achava normal, mas eu achava estranho que quando eu via algum vulto, ninguém por perto parecia perceber o vulto passando. Então acho que com o tempo eu fui entendendo que só eu estava vendo aquilo, e que talvez não fosse normal ou legal falar que eu estava vendo aquelas coisas. Eu acho, né? Eu nasci em 1994, e quando eu era pequeno, eu ganhei um boneco do Fofão. Mesmo se você não for dessa mesma época, eu acho difícil você nunca ter escutado falar sobre a lenda desse boneco. Mas resumindo, diziam que ele tinha uma faca dentro dele, meio que nas costas, bem no meio das costas, sabe? Claro que isso é mentira, foi coisa de fanáticos religiosos que acham que, sei lá, sempre que um brinquedo ou um artista fazia sucesso, era por um pacto, sabe, alguma coisa malévola, nunca era por sorte, por talento, nem por bênção divina. O Fofão, né, o boneco, era o meu melhor amigo. Tipo, eu andava com ele o tempo inteiro. E, inclusive, se você quiser ver uma foto minha, né, pra ver que eu não tô mentindo, nesse episódio sendo exibido no YouTube, eu vou deixar a foto pra você ver. Sabe o Andy, do Chuck, né, do Brinquedo Assassino? Então, da mesma forma que ele carregava o boneco pra lá e pra cá, eu fazia isso com o Fofão. Eu sentava junto pra comer, levava ele, né, no... Eu não lembro se eu saía com ele de casa, mas eu lembro que eu andava pela casa com ele, sentava pra comer, dormia abraçado. Não lembro se eu conversava, mas eu brincava com ele. Quando a lenda do Fofão causou aquele surto, né, na população, os meus pais caíram nas mentiras, né, nessas fake news, dessa gente doida, e enquanto eu dormia, olha só que crueldade, eles tiraram o Fofão de mim. Nunca conversaram comigo, e mesmo sem saber, né, que a lenda era uma bobeira, tiraram o meu único amigo. Não, tá, ok, eu tinha uns 4 anos nessa época, não sei se eu tinha amigos, mas poxa, o Fofão com certeza era o mais importante deles. A minha mãe jura até hoje que ela não tem certeza do que meu pai fez com o meu Fofão, mas que uma sobrinha deles, né, uma prima minha, apareceu com um boneco igual semanas depois. Ela conta que apertando o boneco na altura das costas dava pra sentir mesmo um negócio comprido e duro ali dentro. Anos mais tarde é que essa lenda foi desmascarada. Na verdade, eu não sei se na época eles desmascararam isso, mas anos depois, quando o assunto voltou à tona, essa lenda foi desmascarada, pelo menos de novo, sei lá, e foi mostrado que esse negócio dentro era, na verdade, uma parte do boneco que fazia com que a cabeça do boneco ficasse presa, espetada no corpo. Porque senão, como a cabeça era muito grande, né, ele tinha umas bochechas, como é que fala, cheias e tal, era uma cabeça mais pesada. Então o boneco ia tombar pro lado, a cabeça ia sempre puxar para algum lado. Então diziam que esse espeto, né, que as pessoas achavam que era alguma, sei lá, uma adaga, sei lá o que era aquilo, prendia no corpo. Era um negócio assim. O que importa é que não tinha pacto nenhum, o boneco não ganhava vida, nem te ensinava a matar os pais, né, que era o que esses fanáticos diziam. Eles falavam que de madrugada a criança ia querer matar os pais porque o boneco ia mandar. Olha que absurdo. Gente, olha que absurdo nossos pais acreditavam, né? Enfim, eu fiquei sem o meu Fofão e depois a minha prima apareceu com um boneco igual. Até hoje a polícia não sabe, não descobriu como é que toda a família dela desapareceu. Não, tô brincando, né? Isso é mentira. Ela tá bem, a família dela tá bem, não teve boneco amaldiçoado nenhum, mas o resto é verdade mesmo. Inclusive, falando em bonecos, o Fofão não era o único brinquedo que eu tinha por perto, né? Porque a minha cama, eu dormia no beliche, né? Eu e meu irmão, e eu dormia na parte de baixo.
A minha cama era cheia de ursinhos de pelúcia. Eu sempre tive muitos brinquedos, porque na época era só eu e meu irmão, né? Eu tenho mais 2 irmãos, mas eles vieram depois. Nessa época só tinha eu e o mais velho. E debaixo da cama tinha sacolas e mais sacolas de bonecos, ursinhos, carrinhos, trenzinhos. Como na época eu já via espíritos, eu acho que na época eu só sentia, não lembro direito, não tenho certeza. Mas eu tinha medo de ficar sozinho, ainda mais no escuro. E aí uma vez o meu pai veio conversar comigo e, abre aspas, me acalmar. Por algum motivo, ele achou que seria reconfortante me dizer a seguinte frase: Filho, você não tem por que ficar com medo. Tá vendo todos esses bonecos e ursinhos na sua cama? Então, eles estão aí para te proteger. Sempre que você dorme, eles criam vida e andam pelo quarto à noite. Esse foi o nascimento de um trauma. Na verdade, assim, eu não sei, né? Eu continuei muito próximo dos meus brinquedos. Eu não lembro se eu cheguei a tirar os brinquedos da minha cama, se eu fiquei meio assim, sabe? Não tenho essa lembrança. Mas, de qualquer forma, de repente ali foi o primeiro momento em que o meu pai me deu motivos para procurar terapia. Numa outra ocasião, quando eu acordei assustado e vi uma pessoa no meu quarto, eu fui até a calçada onde minha mãe estava sentada, porque assim, era uma rua super tranquila, né? Não passava ônibus e tal, então minha mãe às vezes ficava na calçada conversando com as vizinhas. E eu dormia cedo, né? Eu era criança, então devia ser lá, 11 da noite, pra mim era como se fosse madrugada. E aí eu acordei e fui lá na calçada falar com ela. Eu falei que eu tava com medo de ficar sozinho. Eu não me lembro de ter falado sobre ter visto alguém no quarto. Eu acho que nessa época eu não comentava sobre isso, né? Como eu falei, eu achava que era estranho, que ninguém via e tal. Então eu não comentava. Só sei que uma das colegas da minha mãe virou pra mim e disse: Você não tava sozinho lá dentro. Lá dentro tava você e Deus. Eu sei que ela tava tentando, né, me acalmar, né, uma coisa bonitinha de falar e tal, mas eu já não era cristão. Eu sei que eu tinha uns 4 anos, 5 anos nessa época, mas como eu via coisas que as pessoas mais religiosas diziam que era tudo mentira e tal, e eu sabia que não era, isso foi me afastando da religião, né? Então a crença que eles tinham não era a mesma que a minha. Então eu lembro da cara que eu fiz pra ela nesse dia, porque obviamente a pessoa que estava de pé no meu quarto não era Deus. Não era nenhum dos deuses. Ainda falando dos meus medos de infância, eu vou contar sobre um episódio na minha vida que até hoje meus irmãos e minha mãe pegam muito no meu pé. Que é num supermercado aqui perto de casa, né, aqui no bairro, tava tendo, isso há muito tempo, né, muito tempo mesmo, eu era criança. Tava tendo algum tipo de evento lá dentro, não sei. Eu sei que tinha umas pessoas fantasiadas de umas coisas relacionadas à comida, comidas infantis, eu acho. Eu não lembro se era mingau, aveia, né? Porque na verdade aconteceu um tipo de confusão aí nessa lembrança que a gente tem e tal. Sabe o mingau cremogema? Ele antigamente tinha um tipo. Era tipo um mascote, né? Não sei se era um cachorro, um lobo, não lembro. Eu acho que esse mascote mudou com o passar dos anos. Ou eu não sei se de repente para cada sabor tem um mascote diferente, eu não sei. Eu só sei que tinha uma música tema desse mingau, que tocava em todo o comercial do Crema Gema. Nesse dia, né, do supermercado, tava tocando essa música lá, porque tava tendo algum tipo de evento, eu acho que alguma promoção, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza se tinha alguém com a fantasia desse mascote, mas eu sei que tinha alguém fantasiado com uma coisa muito pior, mais assustadora e mais traumática que uma criança pode se deparar dentro de um mercado. A velha da Quaker. É importante ressaltar que na verdade é um velho, é com roupa de reverendo da Inquisição, um negócio assim. Mas na época, eu acho que por causa do cabelo, que ele tem cabelo grande e tal, a gente achava que era uma velha. E a lembrança que eu tenho era dessa tal velha se aproximando para apertar minha mão. E no fundo, né, tocando a música tema da Cremogema. Olha, eu chorei horrores. Eu fiz um escândalo dentro daquele mercado porque eu fiquei com muito medo daquela coisa tenebrosa. Eu não estava acostumado a fazer esse escândalo, né? E aí minha mãe e o meu irmão ficaram pegando no meu pé, dizendo que a velha da Cremogema, que por sinal não existe, né? Porque isso surgiu da mistura das duas marcas, né? A confusão que a gente fez, que era o velho da Quaker e o Cremogema que estava tocando a música. E até hoje, quando a gente tá no mercado, eles pegam a embalagem dessa aveia Quaker e cantam a música da Cremogema, tipo, nada a ver, sabe? Eu sei que não foram histórias assustadoras, mas eu acho que é legal contar um pouco dos meus medos da infância. Alguns dos meus medos de infância, né? É isso. Tomara que você tenha gostado e achado interessante.
Você sabe que qualquer dúvida ou comentário pode me achar no Instagram pelo @gama.lucas e no Twitter pelo @lga_gama. Gama é sempre com 2 M's, você já sabe. Até o próximo episódio e tchau. Um beijo.